Boa noite! Glória a Deus! É muito bom estar com vocês, nós estarmos aqui reunidos em adoração ao nosso Deus. Eu queria te convidar, antes de nós começarmos a louvar, que você compartilhasse esse link com as demais pessoas que é culto jovem, né? Que você convidasse outras pessoas, que você compartilhasse, mas que você, com a alegria no seu coração, que você entendesse cada vez mais que o Senhor, nosso Deus, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele é bendito, bendito é o nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, com essa alegria no nosso coração, nós vamos orar e nós vamos entregar a nossa adoração, este louvor, tudo aquilo que iremos fazer nesta noite, em nome de Jesus, para engrandecimento do Teu nome, Jesus. Eu te convido, em nome de Jesus, a orar e a adorar ao nosso Deus com toda alegria em seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos e exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Sabemos, Senhor Jesus, que muitas coisas o Senhor tem feito no meio de nós e em nós, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas casas, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para nos alegrar cada vez mais em Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui para celebrar ao único que é digno de honra, de glória e de louvor, Senhor, que és Tu, nosso Deus, Deus da glória, Deus de todo louvor, Deus que inunda o nosso ser. Senhor, vai de encontro a cada coração, a cada jovem, Senhor. Tira toda a escuridão, Senhor, mas ativa, Senhor, em seu viver a alegria, a paz plena que há em Ti, Jesus. Que tudo aquilo que venhamos fazer neste lugar, Senhor, possa, Senhor Jesus, invadir cada coração, cada casa, Senhor, com esta alegria, com esta autoridade vinda da Tua parte, Senhor. Que nós venhamos sim celebrar a Tua vida em nós, Senhor, e celebrarmos, Senhor, verdadeiramente ao Deus que vive e reina para todos sempre. Bendizemos e exaltamos o Teu santo nome nesta noite, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. E faz o Teu querer, Senhor. Abençoa todos os louvores, a palavra, Senhor, que for declarada neste lugar, Senhor, em cada coração, Jesus. Arranca todo o mal, Senhor. Desfaz, Senhor, aquilo que o inimigo, Senhor, queira por algum momento tramar, Senhor, mas nos dá a liberdade, a liberdade. Você e eu somos livres no Senhor para o adorar. Adore ao Senhor, não te cales por nenhum momento, não, mas adore ao Senhor com alegria, com amor e com a certeza que nosso Deus voltará, pois Ele faz morada em nós, em nossa casa, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Ele é digno sim de honra, de glória e de todo louvor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Deus. Para ti. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dando os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Sem Jesus não dá para ser feliz, para ser feliz. Aleluia. E é esse Deus que alegra o nosso coração, nos garantindo que Ele provê. No momento de necessidade, quando nós precisarmos do Senhor, Ele não nos lançará fora. Ele estará conosco presente na nossa tribulação. Eu não quero, Senhor, deixar de crer, Jesus, que Tu és, Deus, o que me basta, o que eu preciso, Deus. Sim, Jesus. Te adoro, Jesus. Oh, oh, oh. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, porque meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Sabe por quê? Porque teu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá.
mas nunca destruído. Eu posso ser orador para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Porque meu Deus não falha não, não falha não, não falha não. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Oh, oh, oh. Deus proverá quando a sede e a farinha faltar, quando minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a sede e a farinha voltar, quando minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Diga, querido, não vivo pela vista não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Oh, oh, oh. Se eu creio, eu não preciso temer e nem tampouco duvidar, porque Tu és o Deus que provê, faz água jorrar. Tu és o Deus que eu creio, Tu és o Deus que eu confio, Tu és o Deus que descanso, descanso, descanso. Caminhe sobre as águas como Pedro andou, caminha sobre as águas, sobre o medo, sobre a dúvida, sobre a desilusão. Levante-se com autoridade e ousadia, como remanescente guerreiro de Deus. Declare mais uma vez: não vivo, não vivo pela vista não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. És vivo, Senhor, Tu és vivo, Senhor. Lindo é o Teu nome, Senhor. Poderoso é o Teu nome, Senhor. Ruge como leão, ruge como leão. Tua voz ecoa, Tua voz ecoa, Senhor. Vai em cada casa, Senhor, ecoa, Senhor, em cada coração, Senhor. Arranca, Deus, e faz brotar a esperança que há em Ti, em Cristo Jesus. Declara em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus eu te sigo.
desse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Oh, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia, vazia, agora está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia, agora está, o céu te adora, proclama tua glória, Senhor, ressuscitar. És invencível, Senhor, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, Senhor, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Ele é tão poderoso que basta eu e você invocarmos o nome dele em espírito e em verdade. Ele vem ao teu encontro, ele vem ao nosso encontro e ele faz aquilo que ele tem de melhor a fazer em nossas vidas, na nossa casa, entre eu e você. O Senhor, ele deve ser bem-vindo entre nós. Santo é o teu nome, Jesus. Tudo vem de ti, Senhor. Não, Jesus, nós não somos capazes, Jesus, de fazer sem ti. Porque, Jesus, eu não quero apenas funcionar, mas eu quero fluir no teu Espírito. Sim, Senhor, eu estou com o coração totalmente rendido ao teu altar. Porque eu necessito estar diante da tua presença, não só em verdade, mas em espírito.
Eu preciso da tua presença, Jesus, porque é ela que faz toda a diferença. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare, declare. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seu juízo e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seu juízo e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. Boa noite, família. Estou aqui para compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Gostaria de falar que eu sou privilegiado e honrado por estar na tua presença, por estar na sua tela agora. Você que não me conhece, me chamo Vitinho, faço parte da equipe de líderes da juventude aqui da nossa igreja. Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia. Vou falar de um texto que é bastante conhecido, um texto que Deus falou muito comigo. Eu creio que vai falar com vocês também. Amém? O texto é Lucas 21, capítulo 1, versículo 1, perdão. E fala assim: Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocando ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois ela deram da sua pobreza, mas eles deram o que sobrejavam. Amém? Quero falar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, que na verdade é algo que nós precisamos entender. Jesus, Ele nunca vai olhar para o valor que você está contribuindo. Jesus, Ele nunca vai olhar para a quantia que você está contribuindo. Em algumas versões a palavra fala que Jesus ele olhava como as pessoas estavam ofertando. Isso me dá a entender que Jesus ele estava vendo o coração das pessoas, ele estava vendo como as pessoas estavam dispostas a ofertar, a contribuir com o reino. E algo que Deus tem falado bastante comigo é que nós precisamos ter um entendimento da visão que Ele tem a nosso respeito. Jesus, Ele está aqui
para dizer que Ele olha para o seu coração, Ele olha para o que você está ofertando, né? Saiba que Jesus, Ele pretende lhe abençoar a sua família, mas Ele quer saber a atitude do seu coração, né? E com esse entendimento eu quero motivar você, incentivar você a estar contribuindo no reino, né? Se vocês for ver, na tela vai ter a nossa conta, a conta bancária da nossa igreja, alguns contatos. Então você pode seguir essa direção e estar ofertando, contribuindo na obra que o Senhor tenha a fazer em nossas vidas, amém? Então, mais uma vez, não fique limitado ao valor que você está contribuindo, mas saiba o coração, tenha um coração grato a Deus por tudo que Ele tem feito, amém? Agora eu peço que você ore sobre suas ofertas, peço que você coloque o seu coração nesse lugar, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar, Senhor, por cada um que está contribuindo na Tua obra, Senhor. Espírito Santo, vem, Senhor, sobre cada família, Senhor, sobre cada lar nesse momento, Jesus. Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor venha nos dar um coração reto, um coração, Pai, disposto e alegre em Te contribuir e ajudar com a Tua obra, Pai. Espírito Santo, nós oramos e pedimos, ó Deus, vem, Senhor, com a Tua provisão sobre cada família, vem com a Tua provisão sobre cada um de nós, ó Deus. Espírito Santo, nós pedimos e oramos, ó Deus, vem, Senhor, sobre nossas vidas, vem sobre cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu queria compartilhar aqui uma palavra com você. Glória a Deus pelo ministério de louvor, aleluia. Vai embora não, fica aqui comigo. Aleluia, santo é o nome de Jesus. Queridos, eu queria compartilhar aqui uma palavra com vocês. Primeiramente eu quero te agradecer por, nesse momento, entrar na sua casa. Eu tenho certeza que com esse louvor abençoado, com esse louvor carregado do Espírito Santo, você já pôde sentir um pouco daquilo que Deus pode fazer na tua vida, daquilo que Deus pode fazer em teu coração. Mas é nesse momento, é nessa hora que nós vamos fundamentar aquilo que nós sentimos, porque nós não podemos viver por emoção, nós vivemos por convicção, e a convicção não está naquilo que eu acho, mas está naquilo que eu sou convicto. E eu sou convicto pela palavra. Eu sou convicto pela palavra, pelos princípios, os princípios a qual o Senhor nos ensina, os princípios a qual o Senhor deixa cravado em nosso coração. E aqui eu quero compartilhar uma palavra simples, mas ao mesmo tempo muito precisa para a tua vida, para as nossas vidas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 3. A palavra de Deus, ela diz assim: e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pescamos, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra eu vou crer. Sobre a tua palavra eu vou fazer. Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Essa é uma passagem muito simples, a quando Jesus ele encontrou com alguns discípulos, inclusive um discípulo chamado Simão, a qual nós conhecemos como Pedro. O interessante desse texto, o que eu quero falar com vocês nessa noite, é que o dia mau sempre vem. O dia mau ele existe. O dia mau ele não é um privilégio para poucos, mas o dia mau é privilégio para todas as pessoas.
Seja você rico ou pobre, seja você negro ou branco, amarelo, azul, roxo, seja você quem for, você vai passar por dias bons, mas também passaremos por dias maus. E o legal disso tudo é que ninguém se prepara para o dia bom. Você já ouviu alguém se preparando para o dia bom? Tipo, Senhor, eu vou receber um aumento, então me prepara porque eu estou atribulado. Não existe isso. Senhor, eu estou tão angustiado porque eu vou para a lua de mel agora, preciso orar, preciso me consagrar, preciso me preparar. Senhor, me prepara porque agora eu ganhei uma viagem para os Estados Unidos, vou para a Disney, vou passear com a minha família e minha alma está atribulada. Por que a gente não precisa se preparar para o dia bom? Porque o dia bom já vem preparado. No dia bom você só desfruta, mas no dia mau nós precisamos nos preparar. Tem uma frase muito bacana que nós precisamos levar para a nossa vida. Não podemos ser pessimistas ao ponto de achar que tudo na vida é ruim, achar que tudo na vida pode dar errado, mas nós precisamos aprender a crer nas coisas boas, mas também se preparar, andar e viver preparado para as coisas maus, para as coisas ruins. Crer no que é bom e se preparar para aquilo que é ruim. Precisamos sempre olhar para a vida numa perspectiva de que Deus irá fazer e já tem feito grandes milagres. Mas também não podemos andar negligentes, nos preparando, sem preparo para as coisas imprevisíveis, para aquilo que de fato pode tentar nos abalar, tentar nos deixar tristes. Então, eu quero discorrer nesse texto, discorrer algumas coisas, porque ao mesmo tempo que nós vivemos em uma geração tão evoluída virtualmente, tão evoluída tecnologicamente, parece que a sensação que nós temos é que, da mesma forma que nós andamos com uma geração tão inteligente, mas diante da vida tão atrasada, e olha que eu acredito que nós vivemos em uma geração onde os jovens e os adolescentes hoje em dia têm um faro muito aguçado para entender o que é falso e o que é verdadeiro, o que é fake news. Mas o interessante é que, da mesma forma que nós somos tão capacitados virtualmente, tecnologicamente, nós somos atrasados na vida. O número de cristãos, de jovens cristãos, aumenta tanto, mas a eficácia não acontece. Por quê? Por quê, pastor? Porque ao mesmo tempo que o número de evangélicos, jovens cristãos cresce, temos uma contrapartida que é a eficácia daquilo que é bom, do evangelho do reino, do poder de Deus, não é operado. Por quê? Nós precisamos aprender algumas coisas. O evangelho de Deus, ele não tem o poder. O evangelho de Deus é o poder para todo aquele que crê. Então, se você olha para o evangelho numa perspectiva que o evangelho tem poder, então esse evangelho só vai satisfazer aquilo que você quer. Mas se você olha para a palavra de Deus, para o evangelho, numa perspectiva de que é o poder, esse evangelho é encravado no teu coração. E ao invés de você ter uma expectativa de que Deus possa resolver a sua vida, Deus faz com que você seja a solução para alguém. Porque é no momento mais crítico que Deus coloca pessoas do nosso lado para a gente ajudar. Parece que no momento mais de dificuldade é que aparecem aquelas pessoas que têm mais dificuldade ainda para a gente poder auxiliar. E na verdade isso é reino. É quando paramos de olhar para nós mesmos e começamos a olhar para o próximo. Isso é ser igreja. Porque a igreja não sou eu, a igreja não é você, a igreja não é você, é isso mesmo que você está ouvindo. A igreja não é você, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Posso ouvir? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Aleluia.
Queridos, existem alguns problemas que impedem da gente viver esse evangelho, o poder do evangelho de uma forma total, de uma forma plena. Existem algumas barreiras que impedem a juventude de viver o poder do evangelho em sua totalidade. E eu quero citar alguns problemas aqui, algumas barreiras, alguns bloqueios que nós podemos perceber nessa geração que não consegue viver o poder do evangelho, debaixo do poder do evangelho de uma forma total, de uma forma plena. Sempre consegue, são pessoas que até experimentam fragmentos do poder, experimentam fragmentos do poder, mas não experimentam o poder na sua totalidade, assim como os discípulos experimentaram quando foram empoderados pelo Espírito Santo. E esse é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você: geração empoderada. Você faz parte de uma geração empoderada. Vocês fazem parte de jovens empoderados. Vocês fazem parte de uma juventude empoderada. Você que está me assistindo, você faz parte de uma geração empoderada. Empoderada não pelo curso desse mundo, mas empoderada pelo Espírito Santo, empoderada pelo Evangelho, empoderada pela Palavra de Deus. Você é homem, você é um jovem, vocês são homens e mulheres, cheios da graça, cheios do Espírito Santo, empoderados pela Palavra, em o nome de Jesus, aleluia. E eu quero citar alguns problemas aqui que impedem você de viver o poder do Evangelho em sua totalidade. Quem quer saber? Quem quer saber? Quem quer saber? Vocês querem saber? Tem certeza? Primeiro problema, a primeira barreira, o primeiro bloqueio é que nós muitas vezes nos tornamos a geração algodão doce. Muitas vezes nós nos tornamos uma geração que se tornamos fáceis de ser ofendido. Nós nos tornamos uma geração que nos machucamos por qualquer coisa. Nos tornamos uma geração que sofre por qualquer coisa. E quando nós nos tornamos pessoas fragilizadas na alma, ao ponto de sofrermos por qualquer coisa que nem é essas coisas todas, só tem barulho. Mas quando nós nos machucamos ao ponto de nos ferirmos por qualquer coisa, sofrermos por qualquer coisa, ficarmos ofendidos por qualquer coisa, nós nos tornamos pessoas frágeis. Nós nos tornamos pessoas com impotência. Nós nos tornamos pessoas com a sensação, uma geração com a sensação de inutilidade. Porque você dá tanta ênfase no problema, você dá tanta ênfase naquilo que falaram de você, você dá tanta ênfase naquilo que condenaram você, naquilo que julgaram você, que você esquece daquilo que você carrega, das coisas boas que você tem, que você esquece daquilo que Deus já colocou de bom na tua vida. Então, nós não podemos ser uma geração frágil ao ponto de ser machucado e ofendido por qualquer outra coisa. Hoje não se pode falar mais nada. Não. Você não tem essa sensação, não? De que hoje você não pode falar mais nada, com medo que as pessoas ficam ofendidas. Não pode esboçar mais sua opinião. Não pode discordar de alguma coisa, que as pessoas ficam ofendidas. Querido, nesse momento eu quero declarar sobre a tua vida: pare de ser um vitimista, comece a ser o protagonista de quem realmente tem um reino dentro de você. Comece a ser um protagonista de quem Deus escolheu para ser alguém que vai ser uma transformação nesse tempo. Pare de ser um vitimista, pare de ter essa mentalidade de que todos estão contra você, querido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tenha Deus como centro da tua vida, tenha Deus como centro da tua casa, tenha Deus como centro do teu coração, meu Deus do céu. Aleluia. Segundo problema que impedem a gente
impede os jovens, impede os adolescentes de viverem na sua totalidade do Evangelho, na totalidade do Evangelho, no poder do Evangelho. O segundo problema é a geração Kiko. Falei da geração algodão doce, e estou falando da geração Kiko. O que é a geração Kiko? O que é a mentalidade de Kiko? O que é a cultura do Kiko? É uma cultura de quem transfere as suas responsabilidades. A cultura do Kiko é jovens com 15, 16, 17, 20 anos, ainda pedindo a mãe para poder recorrer os seus probleminhas. Jovens que não conseguem tomar uma decisão na vida. Jovens que sempre transferem, pessoas que sempre transferem a sua responsabilidade, a culpa do seu fracasso, a culpa de não dar certo para outra pessoa. Pobre do seu Madruga, querido. Pobre do seu Madruga. Porque tem um jovem ali que não sabe lidar com os seus desafios. Então recorre sempre à mamãe, o papai, o titio, a vovó, o vovô. Querido, chegou a hora, chegou o tempo de você começar a assumir as suas responsabilidades e entender que se sua vida está uma bagunça, a culpa é sua. Mas, querido, a culpa não é só você pegar para você e colocar como fardo. Se você entende que você precisa melhorar, levanta a cabeça e muda de vida. Deixa Deus guiar o teu coração. Se pauta, deixa pautar no teu coração a palavra de Deus. Começa a realmente andar no trilho da vereda da justiça. Deixa Deus tocar no teu coração e começa a levantar a tua voz, levantar os teus olhos e muda de fato as tuas atitudes, as tuas ações, e deixa Deus te levar a um nível mais profundo, um nível de sucesso, um nível cheio da graça, um nível cheio do poder. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tem alguém comigo aqui? Quem está vivo, dá um glória a Deus. Se você está vivo aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Terceiro problema que nós podemos observar e entender é que nós vivemos em uma geração relativista, uma geração onde o politicamente correto é mais correto do que os princípios da verdade. Hoje você não pode discordar, hoje você não tem uma verdade absoluta, tudo depende do ponto de vista. Aquilo que pode ser verdade para você, talvez para mim não é. Aquilo que pode ser errado para você, talvez se torne um certo para mim. Há uma inversão de valores na sociedade, na família, na juventude, que mina o poder do Evangelho na vida de uma pessoa. Eles querem, esse relativismo tira de fato o poder do Evangelho, a verdade do Evangelho. Mas eu quero dizer para você que o Evangelho, ele não tem poder, ele é o poder. O Evangelho não é um conto de fadas, mas o Evangelho é a verdade absoluta de Deus. O Evangelho pode ser antigo, mas não ultrapassado. O Evangelho pode ser antigo, mas é mais atual do que o jornal da próxima semana. Se você pegar a sua vida hoje e começar a ler o Evangelho, você vai entender que as cartas que foram escritas, esse Evangelho que foi escrito há mais de muitos anos atrás, há mais de 1000 anos, 1500 anos atrás, você vai entender que esse Evangelho que você lê hoje, em pleno século 21, tem o poder de tocar no teu coração de uma forma atual. Sabe por quê? Porque o Evangelho não é antigo, o Evangelho ele é eterno. Tudo pode passar, mas a palavra do Senhor não passará. Querido, você pode ler muitos livros filosóficos, livros que podem realmente trazer a você uma filosofia de vida, mas somente a palavra de Deus traz para você uma transformação de vida. Somente a palavra do Senhor tem o poder de transformar o teu coração. Somente a palavra do Senhor tem o poder de transformar a tua história. Quem crê comigo, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Não seja alguém relativo,
Seja alguém que carrega as verdades de Deus, as verdades absolutas da palavra. Não negocie seus princípios, não negocie suas verdades, não negocie os mandamentos do Senhor, não negocie a palavra, não negocie. Não negocie. Não negocie. E último ponto que eu quero falar do problema que impede os jovens hoje em dia de experimentarem o poder do Evangelho em sua totalidade. É a geração emoji. Geração emoji. O que é isso, pastor? Eu tirei isso quando eu estava uma vez no culto e eu passei o dia fora de casa. E aí a minha esposa mandou uma mensagem para mim. Minha esposa linda e amada mandou uma mensagem para mim, dizendo que estava com saudade. Isso está com tempo atrás. E ela dizendo que estava com saudade e tudo. E eu me empolguei, me senti importante. Sabe aquele dia que a soberba vem bem na garganta? Me senti importante nesse dia. Quando eu cheguei em casa, na minha mente ela já estava desesperada, com saudade de mim. Desesperada, abatida, triste, sem vontade de cantar uma bela canção. Para mim ela estava já só o caco, desesperada pelo marido dela, porque ela mandou um emoji para mim de uma carinha chorando, com saudade de mim. Quando eu cheguei em casa, ela estava assistindo um filme engraçado e sorrindo. E minha expectativa foi frustrada, porque eu pensava que ela estava desesperada, né? Chorando, mandou uma emoção, um emoji de uma carinha, a carinha parecida comigo, chorando. E eu, poxa, eu pensei que estava desesperada, mas eu vi que esse desespero não era tanto assim. E daí eu tirei uma lição. Muitas pessoas hoje em dia não sabem expressar suas emoções, porque na verdade nem conhecem suas emoções. Talvez você já mandou um emoji de uma mãozinha orando, mas na verdade você nem orou. Talvez você mandou um emoji de felicidade, porque o outro conquistou algo, mas na verdade você não estava feliz. Porque você não consegue discernir de fato as suas emoções. Você não consegue expressar de fato as suas emoções. Você tem um ânimo dobro. Uma hora você diz que está bem, outra hora você diz que está mal. Uma hora você diz que está feliz, outra hora você diz que está triste. Eu não estou dizendo que ninguém passa por isso, todos nós passamos por isso. Mas na verdade, é quando essa bagunça de emoções te afetam ao ponto de uma hora você está alegre, e uma hora depois você está feliz, está triste, está abatido. Suas emoções é que têm governado você. Quantos jovens hoje, até você mesmo que pode estar me assistindo aí, as suas emoções estão tão à flor da pele, que parece que o seu corpo não está aguentando mais. A tua alma te governa tanto, as tuas emoções te governam tanto, que a tua mente não aguenta mais. Você tem sentido tantas dores de cabeça, tanta enxaqueca, suando frio, dores estomacais, problemas de ansiedade, crise de ansiedade generalizada. Quantos jovens hoje não tem esse problema porque passam por um relacionamento mal resolvido e acabam se frustrando, se decepcionando e se furnando dentro do quarto, não tem quem tire. A realidade de muitos jovens é essa. Se frustram por alguma coisa, não conseguem governar suas emoções, não conseguem assumir as suas responsabilidades. A sua alma, ela grita, governando todo o seu corpo. Você é ditado pelas suas emoções. E por isso que você muitas vezes se encontra dentro de um quarto depressivo, chorando, escutando músicas que só alimentam a tua alma. Talvez você se encontre nessa situação. Talvez na sua mente não tem mais jeito. Talvez no seu coração grita para você mesmo que você não tem mais jeito. E talvez você escutou
esses problemas e se identificou com esses problemas. Sabe de uma coisa? Eu não estou aqui para poder escrachar essas barreiras na tua cara, para que você entre num senso de julgamento, em pensar que de fato você é isso aqui e é isso aqui que te define. Nada do que eu falei desses problemas te define. Nada do que eu falei desses problemas te define. Nada do que eu falei desses problemas define você. Nada. Porque se você é alguém que foi formado por Deus e criado por Deus, que tem sobre o seu coração e sobre a sua essência o Espírito Santo, nada do que eu falei desses problemas te define. Quem te define é o teu Pai. Quem te define é o teu Criador. Quem te define é o teu Senhor. Quem te define e te forma é a palavra do teu Deus. Quem te define é a palavra do Senhor sobre a tua vida. Querido, não importa o que falar a seu respeito, o que importa é aquilo que Deus pensa a seu respeito. Aleluia! Aleluia! Pastor, eu me encaixo nesses problemas, eu me encaixo nessas barreiras, e agora o que eu faço? Como é que eu venço isso? Primeiro, hoje, a partir de hoje, assuma a responsabilidade das suas atitudes. A partir de hoje, assuma a responsabilidade daquilo que você fez. Reconheça que as suas atitudes até hoje não foram atitudes que agradaram o coração de Deus. Assuma hoje o seu posicionamento. Assuma hoje. Reconheça. Porque só podemos se arrepender daquilo que nós reconhecemos. Não tem como você se arrepender daquilo que você não reconhece. Se você não reconhece que você é falho, que você falhou, que você errou, dificilmente vai entrar no teu coração arrependimento. Pode entrar remorso, mas arrependimento não. Então assuma hoje a sua posição. Assuma hoje uma postura de quem realmente quer mudar de vida. Assuma hoje e pare de transferir os seus problemas. Pedro naquele momento estava enfrentando um dia mau. Nós lemos no início da palavra, ele estava enfrentando o dia mau. Ele passou a noite pescando, ele não conseguiu apanhar nada. Imagine aí o pescador que depende da pesca para poder sobreviver, para poder colocar comida dentro de casa, ou peixe dentro de casa. Um pescador que precisava do peixe, mas passou a noite pescando e não apanhou nada. E aqui eu quero falar um pouco sobre essa transformação. Deixa eu te dizer, eu não estou aqui para dizer como uma receita de bolo o que você deve fazer para que a sua vida venha a mudar. Porque a minha vida não foi transformada através de uma receita de bolo. A minha vida foi transformada por causa do Espírito Santo. E eu tenho muita coisa a melhorar. Nós todos temos muitas coisas para melhorar. Mas, deixa eu dar uma notícia. Deus, Ele não quer melhorar a nossa vida. Sabia que Deus, Ele não quer melhorar a tua vida? Deus, Ele quer transformar a tua vida. Porque quando eu quero simplesmente melhorar, eu quero tomar atitudes pautadas, fundamentadas naquilo que eu acho que é certo. Eu quero tomar atitudes fundamentadas naquilo que eu acho que é certo. É por isso que as pessoas querem fazer uma mudança, querem mudar da noite para o dia. Querido, ninguém vai mudar da noite para o dia. Existe algo na transformação chamado processo. E é nesses processos que nós precisamos aceitar, entender e passar. Porque o processo é necessário. O
processo se faz necessário para que a gente experimente uma verdadeira transformação. Porque é de dia após dia a dia, que nós precisamos buscar ao Espírito Santo e a glória de Deus. E a cada dia Ele nos ensina um novo código. E a cada dia Ele nos ensina algo diferente, algo novo. A cada dia Ele nos impele a realmente ser transformado por Deus. E aqui eu quero dizer para você, Pedro encontrou uma pessoa que poderia transformar a sua vida. E essa pessoa falou com ele. Jesus falou assim, bora voltar a pescar. E ele falou assim, mestre, eu passei a noite todinha pescando. Sabe por que Pedro falou isso? Porque na sua alma entendia o senso crítico. Cara, eu sou habilidoso nisso, eu sou bom nisso. Eu que sou pescador profissional na área, passei a noite todinha pescando. E não, quando ele fala algo no Espírito, ele diz, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. Mas porque o Senhor está falando, é o Senhor que está falando, porque é você, o Senhor que está falando, eu vou fazer isso. E aqui há uma separação daquilo que o homem pode fazer e daquilo que Deus, só Deus pode fazer. Porque se você confiar nas suas habilidades, querido, o seu sucesso passa rápido. Se você confiar na força do seu braço, o seu sucesso passa rápido. Mas quando você deixa Cristo centralizado na tua vida, quando você escuta o que Ele está falando, obedece, entende, aplica na tua vida, quando você faz isso, querido, você vai experimentar não resultados, mas você vai experimentar frutos eternos. Meu Deus! Quando você deixa Deus falar ao teu coração, você entende o que Ele está falando e aplica na tua vida, você não vai experimentar resultados passageiros, mas você vai ter na sua vida frutos eternos. Sabe o que são esses frutos? É que você não vai deixar um trabalho, mas você vai deixar um legado para os seus filhos e para a sua geração. Os frutos que você vai gerar nessa terra serão frutos eternos. Ei, homem, mulher, jovem, adolescente, você quer gerar um legado na tua geração? Você quer deixar um legado na tua geração? Deixe Cristo governar a tua vida. Escute a palavra do Senhor, entenda o que Ele está falando e aplique na tua vida. Aplique na tua vida e Ele vai mudar a tua história. Até hoje, no século 21, eu estou falando sobre Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro foi um responsável, foi alguém, um canal de Deus para gerar frutos eternos. Frutos eternos. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de você. Se você escutou essa palavra, se você escutou isso que eu falei, escutou os problemas e se identificou, eu quero te dizer para você que você pode estar assim, você pode estar triste, você pode estar ansioso, você pode estar doente, você pode estar amargurado, você pode estar. Estar é uma condição, não é um fato. Eu estar assim não significa que eu sou assim. E eu quero dar uma palavra para a tua vida, que você pode estar dessa forma, mas você não é assim, porque Deus não te criou para ser assim. Você tem uma essência sobrenatural, você tem uma essência que nem você conhece, e se você começar a dar voz àquilo que Deus tem para você, toda a sua condição de vida vai mudar. Se você está doente, Deus traz saúde para a tua vida. Sabe por quê? Porque não é mais a terra que grita, mas quando você deixa o Senhor gritar, é o reino de Deus que está vindo sobre a tua casa.
É o reino de Deus que está vindo sobre o teu coração. E a cultura do céu é diferente da terra. Enquanto a terra produz doença, no céu produz saúde. Meu Deus! Enquanto a terra produz problema, o céu grita: eu sou a solução. Enquanto a terra grita: ai, é guerra, é tempo de luto, é tempo de vírus, o reino nos céus grita e clama: ei, Jesus está vivo! Ei, Jesus está vivo! E se Ele está vivo, então é porque o reino de Deus se estabeleceu e continua se estabelecendo através da igreja. Deus falou comigo esses dias: enquanto a igreja estiver viva, há esperança no mundo. Pode passar pela maior tribulação que for, enquanto a igreja estiver de pé, há esperança no mundo, porque Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Querido, a sua esperança está no fato de que Cristo está estabelecido na igreja do Senhor. Sabe quem é a igreja? Quem é a igreja do Senhor? Quem é a igreja do Senhor? Somos nós. Nós somos a igreja. Deixa eu te falar, para mim encerrar essa mensagem, a única pessoa que pode transformar a tua vida é Jesus. A única verdade que existe no mundo não é a minha verdade, nem a sua verdade. A única verdade que existe no mundo é a verdade da palavra. Jesus fala: eu sou um dos caminhos. Foi assim que ele falou, não foi? Não. Jesus fala: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Você pode passar a vida inteira correndo disso. Você que acredita em Deus, você que está afastado de Deus, ou até mesmo você que nem acredita nele, você pode fugir o quanto de tempo você quiser, mas um dia você vai se inclinar nessa verdade. Um dia você vai se prostrar diante dessa verdade. Um dia você vai fazer isso. E eu falo para você e dou um conselho: é melhor que esse dia seja hoje. Porque quando ele voltar, eu não serei surpreendido. Só quem será surpreendido são aqueles que não esperam. Mas nós esperamos e cremos que o nosso rei morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e logo em breve ele virá para buscar a sua noiva e a sua igreja. E eu quero te fazer um convite a aceitar Jesus. Enquanto nós, os louvores, o Ministério do Louvor, entoamos o louvor, eu quero que nesse momento, você aí na sua casa, ou aonde você estiver, no trabalho, ou na faculdade, se você está no leito de hospital, aonde você estiver, eu quero que você ore. Ore. E deixe o Senhor entrar na tua vida. Se você quer aceitar Jesus, eu quero que você comente aqui embaixo: eu quero aceitar Jesus. Eu quero receber Jesus. Eu quero me reconciliar com Jesus. Que a nossa equipe de acolhimento vai estar entrando em contato com você. E que em nome de Jesus, esse passo, assim como o meu, será o passo mais importante da sua vida. E eu quero orar por você. Eu quero orar por todos vocês. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, e te louvar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A nossa oração, ó Pai, é que a tua palavra possa, como uma semente, germinar no coração, Jesus, em cada coração a qual escutou, e que o inimigo
não venha roubar a semente da tua palavra, mas pelo contrário, que ela venha germinar, crescer e dar muitos frutos. E que em nome de Jesus, nós cremos que muitos jovens, adolescentes, homens e mulheres, famílias, serão transformados pelo poder do teu evangelho, Pai. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos, abençoa cada um, Senhor Deus, cada um que está nos assistindo, ó Pai, nesse momento. Que a tua unção e a tua glória venha invadir cada coração. Que a tua glória e o teu poder venha, Senhor Deus, se manifestar, ó Pai, de uma forma impetuosa na vida dos teus filhos, ó meu Deus. Em o nome de Jesus, que nós possamos colocar o Senhor como fundamento, pedra angular em nosso coração, em nossa vida. Deixar o Senhor no seu lugar devido, no centro, no governo do nosso coração. E assim veremos, veremos a glória do Senhor se manifestando. Assim nós veremos os céus abertos, assim como Estevão viu. Assim como Estevão viu os céus abertos e o Filho assentado à destra do Pai, assim também nós contemplaremos, porque os nossos olhos espirituais são abertos. Em o nome de Jesus eu declaro, Senhor Deus, olhos abertos, olhos espirituais abertos na vida dos teus filhos, e declaro, Senhor Deus, uma transformação descomunal, sobrenatural, para a glória de Deus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Só quem está vivo dá um glória a Deus. Só quem está vivo dá um brado de vitória. Aleluia! Glória a Deus. Querido, antes de encerrar o culto, eu queria falar para você que para nós é um privilégio e um prazer muito grande você ter participado dessa transmissão, desse culto, e que o desejo do nosso coração, e que eu tenho certeza que você foi edificado e abençoado pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, se você quer fazer parte da casa do Pai, coloca o teu contato aqui embaixo, coloca o teu número aqui embaixo. Se você quer fazer parte dessa família, nós somos uma família de muitos irmãos parecidos com Jesus. Olha só como eu estou parecido com Jesus hoje. Olha só como nós somos parecidos com Jesus. Então, se você quer fazer parte dessa família, coloca o teu contato aqui, que nós vamos falar com você. Se você tem desejo de participar de uma célula, nós vamos te direcionar para que você não fique de fora de nada daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e em nosso meio. Amém? Para nós foi um privilégio muito grande. E o que nós falamos para você é que Deus te abençoe. Amém? Que o amor do Pai, a graça do Filho Jesus e que a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fala galera, graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para um bate-papo muito interessante. Quero conversar com vocês sobre algo que tem influenciado muito a sociedade, até em cima do tema do Aviva de hoje, La Casa de Papai. Todos vocês sabem a referência, que é de uma famosa série que tem por aí, mas eu não quero comentar sobre a série em si, mas sobre algumas coisas que trazem consigo influências na sociedade, que envolvem também a série. Mas eu trouxe aqui para conversar com a gente, para poder bater esse papo gostoso e interessante, Pastor Jean. E o Lucas Gabriel. Pastor Jean, pastor aqui na casa do Pai, um homem muito abençoado, que me ajudou bastante na minha caminhada com Cristo. Lucas Gabriel, um dos líderes dos jovens daqui da igreja, líder de célula, um jovem abençoado, casado, cheio do Espírito Santo, que Deus me concedeu o privilégio de estar discipulando e acompanhando. E eu estou aqui com essas duas potências para poder falar sobre um assunto que ecoa na nossa sociedade, sobre corrupção. Você já ouviu essa palavra? Você já ouviu e já entende o que é que significa isso? Aonde isso está instalado? Talvez você, quando escuta essa palavra corrupção, você acha e se conecta apenas à política, mas na verdade, essa palavra, que não é apenas uma palavra, mas algo ruim instalado na sociedade, está em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E é exatamente sobre isso que eu quero falar
com vocês. Primeira pergunta que eu quero fazer é sobre a corrupção. Como vocês têm enxergado a corrupção no Brasil? O que é que vocês têm tido de pensamento sobre tudo que tem acontecido na nossa nação? Jean. Bem, infelizmente, o nosso povo tem uma cultura, de certa forma, corrupta. Um certo diplomata americano, pastor Paulo, falou em uma conferência nos Estados Unidos que o Brasil, a corrupção era algo endêmico. Houve um conflito diplomático, mas ele não consertou, ele não corrigiu a sua fala. Infelizmente, essa frase é um pouco real, em vista de como a gente se vê e como a gente vê a sociedade no dia a dia. E o que é mais interessante em tudo isso é que eu e você e esses jovens que estão nos assistindo pode mudar esse contexto, pode mudar essa história. Nós vimos nesse seriado A Casa de Papel, nós vimos nesse seriado da Casa de Papel que há uma inversão de valores. E infelizmente dentro da nossa sociedade, às vezes dentro da nossa casa, há também essa inversão de valores. Nós temos que mudar essa história. Nós somos um país do futuro, mas esse futuro tem que começar agora, a partir de mim e de você, onde nós vamos mudar o que o povo lá fora pensam da gente. O povo lá fora, não só os americanos, mas todo mundo pensa que nós somos o país mais corrupto, e não somos. A partir de agora nós temos que se ver como o país do povo de Deus, um povo correto, que anda em cima das palavras de Deus, um povo que não é venal. O interessante é que a gente vê também que o Brasil, a grande maioria dos brasileiros são cristãos. O cristão não é a minoria no Brasil, é um povo, tem um número considerado, é um povo considerado. Mas é interessante que à medida que os cristãos crescem, parece que a iniquidade mais cresce ainda, né? O que é que falta? O que é que está faltando para um cristão realmente exercer sua justiça, exercer a justiça de Deus sobre a sua vida, realmente levando uma conduta exemplar para a sociedade? O que está faltando? Precisa eles conhecerem a palavra de Deus e andarem nessa palavra. Não basta somente a gente ler, não basta somente a gente conhecer, nós temos que aplicar na nossa vida. Não adianta a gente clamar a Deus, dizer que somos filhos de Deus e continuar praticando obras más, obras mortas, coisas que vão ainda nos levar ao nosso passado de corrupção, coisas que vão atrasar a nossa vida. Nós vemos, pastor Paulo, em toda a história da Bíblia, homens poderosos, homens que tinham futuros promissores, mas por conta da corrupção, acabaram, tiveram seus ministérios ceifados, destruídos. Nós vemos os filhos de Eli, Hofni e Finéas, homens que eram para ser e para fazer a história, homens que eram para ser verdadeiros homens de Deus, mas infelizmente, venderam a sua progenitura. Eles venderam, trocaram o caráter, trocaram a lei de Deus, trocaram os princípios por coisas que não têm valor. Falando sobre a questão da corrupção, né, no Brasil, a questão da corrupção ela é moral, né? Como o pastor falou, essa questão de levar vantagem, de ter vantagem nas coisas, isso já começa entranhado na cultura do Brasil, na cultura da criação dos filhos, já é criado, os filhos já vão crescendo com essa ideia de sempre tentar levar vantagem em tudo. E a corrupção, ela nasce daí, ela cresce daí. Por isso a gente não tem como se levantar e apontar que não é errado também os grandes corruptos brasileiros, o grande corrupto da política, se nós mesmos não fizermos a nossa parte, se nós mesmos não nos atentarmos para as coisas que nós tentamos levar vantagem, para a gente, como jovens, entender o que é a corrupção e como nós podemos fazer a nossa parte, dar essa contribuição na sociedade,
para que isso venha a crescer, para que isso venha a crescer e a nossa geração faça a diferença. Porque se nós não podemos, se eu individualmente não posso mudar a política e a cultura brasileira, eu posso fazer a diferença no meu ambiente, onde eu estou inserido. Então, a questão de tentar levar vantagem em tudo, isso tem que ser mudado. Nós, como cristãos, nós vivemos na contramão do mundo, nós vivemos uma contracultura, nós temos a cultura do céu, e a gente cresce aprendendo a cultura daqui, da terra, dos homens, e a cultura da terra é tentar levar vantagem em tudo, é sempre se sair por cima, é sempre ganhar em cima dos outros, e a cultura do céu é totalmente diferente disso. Então nós temos que ter esse entendimento de que nós somos embaixadores, que nós não somos daqui, nós estamos aqui. Então nós temos que trazer a cultura da nossa origem, e a cultura da nossa origem é a cultura do céu, é a cultura do reino de Deus. Então nós precisamos implantar essa cultura aqui na terra. E uma das formas que nós temos de fazer isso é entendendo a palavra de Deus, é entendendo os princípios, os valores e os mandamentos de Deus. Entendendo isso, nós vamos colocar em prática e ser exemplo para os jovens e ser exemplo para a geração, mudar esse contexto, mudar essa realidade que infelizmente ainda existe no Brasil. Interessante que, em cima do que você falou, é algo tão simples, é algo que Deus já vem falando há muito tempo. Um dos mandamentos, aliás, os dois mandamentos principais é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E Jesus veio até falando sobre esse segundo mandamento, porque a complicação é que tem muitas pessoas que não amam nem a si mesmo, como é que vai amar o próximo? Ou às vezes entende que o amor que deve amar o próximo é o amor que ele aprendeu, que ele recebeu. E na verdade, esse amor precisa ser transformado. Em que sentido? Jesus fala, amai ao próximo como eu vos amei. O amor de Cristo ele foi diferente, Ele foi realmente abnegado, ele se entregava, ele realmente amava o próximo assim como nos amou e amou toda a humanidade. E em cima do que você falou, eu quero fazer outra pergunta para vocês, até você que está nos assistindo, comenta aqui o que é que você acha, o que é que você tem achado, qual o seu pensamento em relação à corrupção no Brasil, comenta aí, vai comentando, vai falando sua opinião. E em cima disso que nós falamos, eu quero saber onde a igreja entra nisso. Qual o papel da igreja? Como a igreja deve estar ajudando a sociedade como um todo, os jovens, os filhos, os pais, as famílias. Qual o papel da igreja nesse sentido para estar restaurando até aquilo que você falou sobre a cultura do reino dos céus, para poder realmente apagar uma cultura da terra, uma cultura de se aproveitar um dos outros, de querer puxar o tapete dos outros, de querer levar vantagem em tudo. Qual é o papel da igreja nesse sentido, de estar realmente ensinando, instruindo e ajudando as famílias e os jovens em cima desse contexto de corrupção que nós vivemos? Pastor Paulo, mais do que nunca a igreja ela tem que fazer o papel de ensinar. Nós temos que ensinar ao nosso povo os princípios cristãos, o que está na palavra. Tudo que está na palavra é para o nosso sucesso. Eu me lembro bem, pastor, quando eu entrei na igreja. Eu entrei na igreja, meu querido Lucas, eu tinha 5 carros. Como eu não tinha conquistado da maneira mais correta, e aqui eu estou falando aqui para todo mundo, me expondo aqui para todo mundo, infelizmente, como eu não tinha conquistado da maneira correta, eu perdi todos eles. Por quê? Quando a gente aprende o princípio, quando a gente aprende a palavra, é para o nosso bel prazer. Quando nós utilizamos dela, quem vai ser beneficiado com ela somos nós. Infelizmente, quando quebramos princípios, quando nós nos corrompemos, também vem as maldições, vem toda a ação espiritual pela quebra de uma lei de Deus. E nós sofremos as consequências. Nós deixamos de ser abençoados. Na época você não conhecia Jesus? Não conhecia Jesus. Tinha um caráter deformado. Muito. E aí você realmente teve essas conquistas de uma forma ilícita. Mas como foi essa restauração? O que foi que você sentiu que te fez realmente
viver uma restauração, viver uma restituição ao mesmo tempo? Pastor Paulo, eu nasci num lar, infelizmente, corrupto, como acredito muitos de nós. E isso construiu, de certa forma, o meu caráter, um caráter, infelizmente, deformado. E nessa construção de caráter eu levei para o meu trabalho. Eu tenho um escritório de contabilidade. E infelizmente, ou felizmente para mim, lá você tem todas as oportunidades de você fazer coisas erradas. Eu nunca gostei de fazer coisas erradas, mas eu fazia, mesmo sem gostar. E muitas vezes eu procurava botar novos negócios para mim deixar o escritório, porque o escritório fazia com que eu fosse mal, que eu fosse corrupto. Só que Deus falou comigo: meu filho, você vai ter que se consertar aí dentro. Esse escritório foi eu que te dei. Então, você vai ter que aprender a ser um homem de Deus aí dentro. Amados, quando eu aprendi isso, quando eu ouvi essa palavra, eu mudei a minha vida. E hoje eu estou prosperando cada vez mais. Estou hoje galgando lugares em Deus que eu nunca, na minha vida financeira, que eu nunca tive. Eu nunca comprei um carro zero quando eu era do mundo, quando eu tinha facilidade em ganhar dinheiro da maneira errada. E Deus me deu um carro zero. Deus me proporciona coisas que eu nunca tive no tempo que eu tinha facilidade em ganhar as coisas ilicitamente. E hoje, andando na palavra, andando nos princípios, eu só estou vendo a glória de Deus se manifestar cada vez mais na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente pensa que é difícil a gente ser correto. A gente pensa que é difícil andar na verdade. É não. O que você precisa aprender é confiar em Deus. A partir do momento que você aprender a confiar em Deus, pode ter certeza, a sua vida vai mudar. E para melhor. Você vai ver o agir de Deus sobre a sua vida, de uma maneira sobrenatural. Muitas vezes nós somos corruptos, porque não acreditamos que Deus vai operar na nossa casa e na nossa vida. E assim, né, em cima do que você falou, você experimentou uma cultura diferente, né? Houve um processo no seu coração, houve conflitos no seu coração, como talvez você, que possa estar nos assistindo, talvez você aceitou Jesus recentemente, né? E você entende e sabe que precisa mudar e transformar muitas coisas. Saiba que, assim como Deus fez na vida do Jean, Ele pode fazer assim na sua vida também. Ele pode transformar. Você precisa simplesmente abrir seu coração e deixar Ele tratar aquilo que precisa ser tratado. No começo você pode até perder, mas na verdade, no reino de Deus, para que você ganhe, é necessário perder. Amém? Gente, com Lucas eu queria que ele falasse em cima daquilo que a gente perguntou, a primeira pergunta, né? Lindão, o que é que você acha? Qual é o papel da igreja? Qual a importância que a igreja tem na sociedade para combater e ensinar as pessoas uma cultura diferente, a cultura do céu, em cima desse contexto de corrupção que a gente vive? A igreja, ela tem um papel fundamental na sociedade, isso é inegável. E nós, como cristãos, o que a gente pode fazer para mudar esse quadro? Eu creio que não existe uma nova estratégia, uma nova forma que a gente precisa criar hoje de mudar. A gente pode aplicar os princípios que a igreja primitiva fazia, é voltar aos primórdios, é voltar ao que a igreja sempre fez, que foi ensinar a palavra, que foi testemunhar o reino dos céus, testemunhar o evangelho. E se a gente faz isso, que é o nosso dever como cristão, eu creio que isso vai influenciar a sociedade. Não tem nada mais melhor do que você influenciar através do seu exemplo, da sua vida, do seu comportamento, das suas atitudes. E eu creio que é mais ou menos por esse lado. A igreja, ela precisa testemunhar o evangelho que Jesus deixou, que Jesus trouxe, que Jesus é o evangelho. Então, quando nós voltamos lá atrás, quando nós mergulhamos na palavra, conhecemos como viveu a igreja primitiva, como viveu Jesus, os discípulos, os apóstolos, nós vamos ter respostas para o que a gente deve fazer também hoje.
né? A gente entende que a palavra, ela contém essa verdade, ela é essa verdade que vai nos guiar para mudar a nossa sociedade, para mudar o nosso tempo, para fazer a diferença nessa geração. Então nós, como igreja, a gente precisa pensar por esse lado. Nós não precisamos procurar lá fora qual é a fórmula correta. A gente tem a palavra, nós temos o manual, nós temos a nossa palavra que Deus nos deixou, e é nela que nós vamos encontrar as respostas para a mudança real e verdadeira da sociedade. Aquilo que o Lucas está falando, mais do que nunca, nós precisamos ser cartas vivas de Deus, onde as pessoas olhem para nós e vejam o Evangelho de Cristo. Ele não precise escutar uma palavra, mas num olhar, ele vem identificar a presença de Cristo em nossas vidas. Vocês falaram na questão de praticar os princípios da palavra, né? E é uma realidade, é uma verdade. Se nós queremos realmente, como igreja, como cristãos, transformar a sociedade, transformar esse contexto de corrupção, é necessário que a gente pratique os princípios da verdade, né? Então, assim, mas em contrapartida a gente vive uma sociedade onde ninguém sabe onde é que está a verdade, ninguém sabe o que é verdade. Se tornou uma sociedade relativista, tudo é relativo. Talvez a sua verdade não seja a verdade que eu acredite. Então cada um tem a sua verdade, não existe uma verdade absoluta, não existe algo verdadeiro que seja absoluto. Existem muitas verdades. E como é que a gente, o que a gente pode fazer diante desse quadro também que tem prejudicado muitas famílias, essa questão de relativismo, porque o relativismo tira a essência da palavra, né? Tira a consequência do poder de Deus através da palavra, porque a palavra fala que o Evangelho é o poder de Deus. Então eu queria saber de vocês, né? O que vocês acham desse relativismo, né? Onde, né, uma cultura onde tudo se tornou relativo, não existe a verdade absoluta. A verdade da palavra não é algo absoluto. O que vocês acham disso? Pastor Paulo, tudo isso que está acontecendo, de certa forma, tem a ver com as famílias, né? Esses lares cada vez mais desconstruídos. E estão criando pessoas cheios de problemas, cheios de traumas, problemas emocionais, e aí procuram cada vez mais uma tribo para se identificar. E aí, em cima desse relativismo cultural, nós, como igreja, nós temos que cada vez mais mostrar o amor de Deus. Aceitar essas pessoas, mais do que nunca. A única maneira da gente combater o relativismo cultural é a verdade da palavra. A palavra não é relativa, só existe uma verdade, é a verdade de Deus. E se a gente não combater, mas combater não com agressividade, não com repulsa, mas com amor. Você falou muito bem aqui do amor de Cristo. Você falou que a gente tem que amar os nossos irmãos como mais do que a nós mesmos, e amar como Cristo amou. E amar como Cristo amou, amados, é dar a sua vida por esse povo, por essas pessoas. Infelizmente, muitas vezes, quando elas chegam para nós, e se vocês tiverem algo diferente, me corrijam, às vezes a gente olhamos para essas pessoas com um olhar enviesado. Em vez de abraçar, nós empurramos eles cada vez mais para a tribo dele. Isso realmente, de fato, é uma grande verdade do meio da igreja. Porque é algo nítido o preconceito que alguns cristãos têm. Às vezes, o que as pessoas que porventura você vê alguém do mundo que vive na impiedade, vive de forma ilícita, de acordo com aquilo que a palavra fala, e muitas vezes aquelas pessoas procuram um lugar, um conforto, procuram muitas vezes na igreja um refúgio,
Só que muitas vezes ela encontra na igreja uma repulsa, porque ao invés das pessoas receberem com amor, porque uma coisa é diferente, uma coisa é você respeitar uma opinião diferente, outra coisa é você andar em concordância com todas as opiniões. Esse é o problema do relativismo que tem entrado no meio cristão, e não pode entrar. Se você pratica princípios da palavra, e você crê na Bíblia, você é bíblico, então você não pode negociar esses princípios e valores. Agora, é inegável a verdade que muitos cristãos não conseguem expressar o amor de Deus para com o próximo, porque ele é diferente. Porque ele é diferente. Porque talvez ele esteja numa condição diferente da sua. Seja qual for a diferença dele. E isso precisa ser encerrado no meio da igreja. Lucas Gabriel, a gente comentou aqui sobre o relativismo, né? O que é que você acha disso? E principalmente no meio da igreja. É perigoso essa mentalidade relativista, porque é aquilo, né? Não existir uma verdade, não existir um certo e um errado. Isso é muito perigoso e infelizmente está crescendo na sociedade, inclusive até no meio da igreja. Nós precisamos entender que nós, como cristãos, o cristianismo é uma ilha de verdade absoluta. E a gente não pode negociar, negar ou ir contra isso. Claro que nós cremos, Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, nós cremos em verdades absolutas. Isso tem que ficar claro para a gente, e a gente não pode negociar isso porque influenciador A ou B, ou porque a mídia A ou B está dizendo que é necessário você levar em conta todas as opiniões e concordar com tudo. A gente não pode concordar com isso, nós temos verdades absolutas. Mas, por outro lado, como igreja, como a gente comentou aqui agora, nós precisamos entender as pessoas e abraçá-las, mesmo que elas pensem diferente, mesmo que elas não tenham esse entendimento, mesmo que elas estejam chegando e buscando um apoio na igreja, nós precisamos sim dar esse apoio, nós precisamos sim abrir as portas para essas pessoas, nós precisamos sim abraçar essas pessoas, trazer essas pessoas para perto, mas em nenhum momento negar que existe a verdade. E a gente precisa manter firme os princípios, mas ao mesmo tempo entendendo que nós precisamos estar abertos para que as pessoas da sociedade tenham acesso a isso também. Então a igreja ela tem esse papel de defender e de entender a sua realidade, a sua verdade, mas ao mesmo tempo acolher as pessoas que ainda não têm esse entendimento, que ainda estão buscando em algum lugar essa realidade, e que ela encontre na igreja, que ela encontre nos cristãos essa verdade. Nós temos que amar, mas acima de tudo, não negociar os valores cristãos. Nós falamos, e nós estamos batendo sempre nessa tecla, né? Para a gente sempre aplicar, né? E não negociar os princípios da verdade. O que me fez ter esse tema, La Casa de Papai, para poder fazer esse culto, né? Foi em cima, assim, de uma série muito famosa, né? Que talvez você vendo o emblema La Casa de Papai, você consegue identificar. E o que me chamou muita atenção, não é que eu decidi fazer esse tema como uma homenagem, mas na verdade foi para chamar a atenção de você que está nos assistindo para algo muito interessante. Eu assisti um documentário dos atores em cima de tudo que aconteceu, da onda de sucesso que essa série teve, e me chamou a atenção um comentário, quando eles estavam comentando sobre a surpreendente grandeza de sucesso, como cresceu muito rápido, né? Foi tendo um poder de influência na sociedade muito grande. E eles começaram a ditar aonde eles influenciaram. Eles falaram que influenciaram nos estádios de futebol, eles influenciaram em tal lugar, e eles falaram também que influenciaram a assaltos. As pessoas estavam fazendo assaltos, estavam assaltando com as roupas dos personagens. E isso me chamou muita atenção, principalmente da forma que essas pessoas estavam falando isso. Eles falavam com muita empolgação, como se isso fosse algo bom, como se isso fosse algo
plausível. E para mim, eu fiquei muito triste com tudo isso. E eu queria trazer esse tema para a gente poder, de uma certa forma, comentar, e para você que está nos assistindo, abrir os seus olhos para algo que está acontecendo até de uma forma sutil. Por quê? Existem muitos aplicativos de séries e filmes que realmente, de uma forma, novelas, que de uma certa forma influencia até na formação do caráter dos jovens, das famílias. E essa inversão de valores, colocando o vilão como um mocinho, acontece em todo canto da sociedade. As pessoas estão invertendo papéis, invertendo valores, dizendo que o certo se tornou errado e o errado se tornou o certo. A sensação é essa, né? E entendemos, até para quem assiste a série, que eles querem, até então era só um assalto ao banco, mas na verdade isso se tornou algo mais sério ainda. Se tornou agora uma guerra ideológica. Uma guerra ideológica. E o ponto principal é que eles estavam tentando combater uma certa corrupção com corrupção. Então, eu queria que vocês comentassem em cima disso que eu acabei de falar, sobre essa inversão de papéis, inversão de valores, onde o mocinho virou ruim, o vilão se tornou o mocinho, né, onde as autoridades, a polícia, se tornou o vilão e os ladrões se tornaram os mocinhos. É interessante falar sobre a questão da inversão de valores, porque antigamente se falava muito das novelas, né, que carregavam uma influência muito grande nas pessoas, em quem assistia, na sociedade. E hoje em dia as séries, elas tomaram esse papel, né, de influenciar, de carregar as pessoas a fazerem, a terem as mesmas atitudes. E a gente tem que ter esse entendimento de que a gente tem valores que a gente não pode negociar. E essa inversão de valores é algo muito sutil, como você falou, porque ela nos leva a começar a aceitar tipos de atitudes e comportamentos que antes a gente nem pensava em tolerar isso. E hoje em dia está sendo comum, de tanto se repetir, de tanto colocarem, de tanto assistirem, ouvirem e verem, começa a ser algo aceitável na sociedade. E a gente precisa entender que existe, por trás de tudo isso, existe sim uma ideologia, existe sim algo querendo ser colocado na sociedade, e a gente tem que ter esse entendimento de que a gente não pode deixar com que essa inversão de valores aconteça de uma forma concreta na sociedade. Por quê? Porque nós entendemos o que é o certo e o errado. Nós, principalmente na civilização ocidental, somos criados debaixo de uma moral judaico-cristã. Nós entendemos o que é o certo e o errado. Nós entendemos, lá atrás, nós sempre crescemos entendendo, roubar é errado, matar é errado. Nós entendemos isso desde o início. E quando isso começa a ser colocado como algo mais normal, mais comum, mais natural, isso é um pouco preocupante, porque os valores estão começando a se inverter. E se isso se inverter, a sociedade inteira, a família, tudo vai ser destruído. Porque se eu inverto os valores que sempre nortearam a sociedade, eu perco a noção de certo e errado, eu tiro a importância do certo e errado, e a gente acaba entrando nesse relativismo, a gente acaba entrando nessa ideologia do anarquismo, de que não existe mais nenhuma autoridade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Tudo que o nosso querido Lucas falou é bem real. A mídia tem um poder muito forte de influenciar e manipular as mentes das pessoas. Você imagina que uma série dessa não é assistida somente pelas pessoas que estão lá na faixa etária. Não, jovens, crianças, todas assistem. E muitas delas começam a querer fantasiar, e pegam aqueles personagens como herói.
Eu não esqueço de um filme que eu assisti, em que a mocinha, ela não é, o filme era de vampiros, e uma mocinha queria se transformar em vampiro para ficar com o bandidão, com o vampirão. E a imagem do filme, desse romance, ele faz com que a gente tenha uma empatia tão grande com o casal, que a gente já começa a torcer para que ela seja mordida pelo vampiro e ela perca a alma dela. Assim é o poder da mídia sobre a casa da gente, a nossa família. A mídia tem esse poder. Ele começa jogando uma mensagem, às vezes inocente, e no fim está mudando até o nosso entendimento. Nós assistimos muitas vezes nas nossas casas programas de violência, 190, Barra Pesada, enfim, eu não assisto, não tenho, nem ligo esses programas. Mas ali também há mensagens que nós vimos muitas vezes um jovem que foi pego com roubo, com assalto, sendo espancado, muitas vezes sendo morto. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós torcemos para que ele seja morto. Nós não vemos ali um jovem que precisa de Deus. Nós não vemos ali um jovem que não teve uma oportunidade de encontrar Jesus. Nós não vemos ali o nosso filho, nós não vemos ali eu, que poderia estar naquela posição. Mas simplesmente não, ele é mau, ele é ruim, ele merece morrer. Nós temos que acabar com isso, pastor Paulo, com esse juiz que nós temos muito vivo na nossa vida. Muitas vezes nós queremos ter dois lugares que não competem a nós. Um é de Deus, de julgar as pessoas, que isso só quem pode fazer é Deus. E a outra é do diabo, no papel de acusar as pessoas, que esse já é o papel dela. E muitas vezes nós queremos assumir esse papel. E você, o que você acha disso tudo? O que você está achando dessa conversa? Desse bate-papo gostoso, legal? Comenta aqui o que você acha sobre relativismo. Eu espero que você tenha gostado e espero que você entenda o teor da conversa. Talvez falamos sobre muitas coisas aqui, mas o essencial, que foi bem taxativo nessa conversa, nesse bate-papo, é sobre a verdade absoluta de Deus. Que se nós queremos realmente mudar uma sociedade num contexto corrupto, nós precisamos aprender a aplicar as verdades da palavra. Então não negocie de maneira alguma os princípios da palavra, mas seja realmente praticantes. Peguem essa verdade e apliquem na tua vida, que eu tenho certeza que você vai ser um centro de influência para aquelas pessoas realmente que precisam de uma transformação. Querem complementar mais alguma coisa? Considerações finais, só agradecer pelo convite, porque estar no meio desses dois homens, grandes homens de Deus, para mim é uma honra, né? Até dois pastores que são grandes influências para mim, grandes exemplos para mim, então só agradecer pela presença, pelo convite de vocês para estar aqui e dizer que nós como juventude nós podemos fazer sim a diferença, nós podemos sim ter as nossas opiniões formadas e saber colocá-las também, defendê-las, porque nós estamos aqui para levar o Evangelho, levar a palavra e viver por ela também. Obrigado. Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigado por aceitarem o convite. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo foi muito abençoado com esse bate-papo, né? E você que participou desse bate-papo, nosso desejo é que realmente você tenha sido abençoado. Abençoado pela palavra de Deus, abençoado pela instrução desses dois homens de Deus. Amém? E você que quer comentar mais alguma coisa, fala aqui embaixo, comenta aqui embaixo, comenta a sua opinião. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica com Deus. Valeu.